Fala pessoal, boa tarde, né? A gente vai dar uns 5 minutinhos pro pessoal ir chegando, viu? Para a gente iniciar a nossa aula, tá bom? 5 minutinhos de tolerância. Eu muito ponto com meu Deus tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina do sermão proibido. Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto em cima da cerimônia. E merece meu troféu. Eu vou lá na vaca. Segunda-feira com certeza eu vou tocar. O pessoal e a galera se gostarem de comer água da sacoeira. Eu vou falar na vaqueira. Segunda-feira com certeza eu vou tocar. O pessoal e a galera animada gostar de comer água da casa. Mas eu tô perdido na cidade de uma morena. Vou chegar de onde pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher perdida, daqueles vaqueiros. É minha sina, é a força da natureza. É assim, com certeza eu vou dar conta disso tudo. Eu vou. Segunda-feira, com certeza, eu vou tocar. O pessoal e a galera animada. Que gostar de comer água na redação de esperar. Vai dar vou lá na vaqueira. Segunda-feira, com certeza, eu vou tocar. O pessoal e a galera animada. Que gostar de comer água na redação de esperar. Eu vou falar na vaquejada. Segunda-feira, com certeza, eu vou tocar. O pessoal e a galera animada. E gostar de comer água, tá em casa, me esperar. Olha que eu vou falar na vaquejada. Segunda-feira, com certeza, eu vou tocar. O pessoal e a galera animada. E gostar de comer água, tá em casa, me esperar. O pessoal e a galera animada. E gostar de comer água, tá em casa, me esperar.
Boa tarde, pessoal. Hoje daremos início à nossa última aula do semestre da LARAM. Essa aula em parceria com a LIAC, né, que é a Liga de Cardiologia da UFAC. A LARAM-MFC, a Liga de Habilidades Médicas e Medicina de Família, sediada na Uninorte. Ela foi fundada neste ano e agora a gente está finalizando o nosso primeiro semestre, né, de aulas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, primeiramente. Gostaria também de agradecer ao nosso convidado pela disponibilidade do tempo dele, né, de estar aqui em pleno domingo, no feriado, dando essa aula para a gente, Semiologia Cardiovascular. Fazer uma breve apresentação sobre ele, né, o Matheus Barbosa Santiago, é interno do curso de Medicina do Centro Universitário Norte. Se eu não me engano, ele está no nono período. Depois você me confirma, Matheus, eu estou falando certinho. Tá sim. E ele também faz parte da IFMSA Uninorte. E além de outras ligas, né, o Matheus está metido em tudo quanto é liga. Além de fazer parte, ser um dos membros da LIAC, né, que é a Liga de Cardiologia da UFAC. Eu agradeço aqui em nome de toda a liga, né, da LARAM, por você ter aceitado o convite, Matheus. Desde já deixo as portas abertas para outros eventos, né, que a gente venha a fazer aqui na nossa liga, né, que você é um cara que a gente sabe do seu potencial, né, que é um cara que realmente é compromissado, tem uma responsabilidade muito grande, além de ser um aluno empenhado, né, e determinado. Então, gostaria de agradecer em nome da liga, eu como vice-presidente da LARAM, estou aqui externando, né, nossos agradecimentos a você e espero que todos tenhamos uma ótima aula, um ótimo aprendizado. As perguntas eu vou deixar aqui a cargo do Matheus, mas basicamente vocês podem fazer tanto pelo áudio quanto pelo chat. Quando o nosso palestrante ele tiver a possibilidade de responder, ele vai olhar e a gente pode também dar um auxílio para ele sobre essa questão das perguntas, né? Vocês podem fazer durante a aula, quando ele tiver um momento na explicação dele, ele vai parar e explicar para vocês, tá bom? Então, agradeço desde já a presença de todos e vou passar agora para o Matheus. Agradeço aí também a oportunidade, Nadab. Só peço desculpa que hoje eu tô com uma crise de rinite bem forte, se ficar meio nasalada a minha voz. É uma alegria, né, ter essa oportunidade aqui de falar com a Liga de Medicina da Família, que é muito importante, que faz parte é a medicina real, ao meu ver, porque você trata não só da cardiologia, mas como de uma forma completa do paciente. E a gente, como ligante, a gente está em busca de conhecimento mesmo, e eu acho muito importante essa busca contínua de conhecimento. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Podem me interromper mesmo. Eu acabar não conseguindo ver o slide, o chat, porque eu estou compartilhando minha tela, tá bom? E é isso, eu também queria só complementar que eu também fui monitor de semiologia cardiovascular na Uninorte durante um ano. O meu segundo ano, eu, apesar de ter passado no processo seletivo, a pandemia não deixou. Mas eu gosto muito desse tema, eu acho que é um tema muito importante, não só para uma pessoa que vai querer ser cardiologista, mas como médico em geral mesmo, porque é de suma importância saber o que é necessário dentro da semiologia para realizar. Vamos lá. Então, falando de semiologia, antes de tudo, a gente tem que falar sobre o quê? A famigerada anamnese. Porque se você não souber fazer uma anamnese de qualidade, você vai acabar se confundindo e não conseguindo guiar a queixa do paciente e não chegando a um diagnóstico mais coeso, que diga mais de acordo com o quadro clínico. Quais são as principais queixas que são encontradas no ambulatório no aspecto cardiológico? O principal é a dispneia, né, essa falta de ar. O que seria essa dispneia que é mais comum dentro dos ambulatórios? Seria a ortopneia, ou seja, que o paciente fique em pé, durante o momento que ele fique em pé, ele tem essa falta de ar, ou a paroxística noturna, que é a mais comum, que é quando o paciente, você pergunta assim, o senhor acorda com falta de ar?
ou seja, ele tem que acordar durante a noite sentindo falta de ar. Isso é dispneia paroxística noturna, muito comum em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, essa pergunta é de suma importância quando você está pensando em insuficiência cardíaca, quando você estiver guiando a tua anamnese. Além disso, nós temos a dor torácica. A dor torácica que pode ser de causa cardíaca, como pode não ser de causa cardíaca. Uma revisão de literatura realizada pela Unifesp, eles falaram e sistematizaram quais são as principais causas dessas dores torácicas na população brasileira. A primeira causa, em cerca de 40%, não são de causas cardíacas, mas de causas musculares. Então, quando você encontrar um paciente que está reclamando, está se queixando de uma dor torácica, você tem que excluir as outras causas, porque são as mais comuns, apesar da cardíaca pode levar ao óbito no caso de um infarto. Mas então, nessa visão sistemática da Unifesp, eles falam que a primeira causa é a causa muscular, seguida pela causa gástrica, então, ou seja, uma esofagite, um refluxo gastroesofágico, podem também causar essa dor torácica, que muitas das vezes pode falsear um infarto. E, por fim, em terceiro lugar, entra o infarto como a causa da dor torácica, mas que é de suma importância para você conseguir, principalmente, primariamente pela anamnese, para depois você pensar em fazer exame físico, exames complementares, para chegar no seu diagnóstico. Como é que eu posso diferenciar? A doutora, no caso de uma causa muscular, você vai lá, mas o senhor se machucou, fez alguma coisa, ou é o exame fixo, você também trisca na região, você pega, faz a palpação na região torácica, principalmente região external, e o paciente relata dor ao toque, então isso provavelmente é uma causa muscular. Se o paciente ele relata que quando ingere alimentos ácidos ou após as alimentações dele, principalmente o almoço, ele tem essa dor, poxa, pode ser uma causa gástrica e não uma causa cardíaca. Mas assim, se aos pequenos esforços ele tem essa dor em aperto, com irradiação para membros superiores, isso sim pode ser uma causa cardíaca, que você pode pensar em uma síndrome coronariana aguda. Então, primariamente pela anamnese. Não vou me aprofundar muito, por conta que a gente tem vários tópicos para debater. Mas aí vem a palpitação também, que eu acho que é uma das principais queixas que você encontra, e é o que é encontrado nos livros de clínica médica, são as 5 principais queixas. A palpitação, primariamente, ela não é de causa cardíaca, mas sim de causas psicossomáticas. Então, pacientes que estão enfrentando um evento de estresse, uma ansiedade, eles podem apresentar muito mais palpitação do que uma causa cardíaca, assim dizer. Então, você tem que conseguir destrinchar através da tua anamnese para você constatar o que é que está causando com o teu paciente. A síncope, né, que é o desmaio, o paciente ele tem um desmaio, poxa, será que isso é uma causa neurológica ou uma causa cardíaca? No caso de pacientes idosos, que tem uma síncope, a gente tem que pensar muito em fibrilação atrial. Poxa, roda um eletro, né, faz um eletro no teu paciente, tenta descobrir se tem uma alteração cardíaca para você ver se tem uma fibrilação atrial que causa uma síncope. São as bradiarritmias, que dentro da cardiologia vocês vão chegar nessa fase de estudar sobre as bradiarritmias, que é de suma importância. Poxa, você vê uma síncope e você tem que pensar em várias causas, né? E o edema, principalmente edemas de membros inferiores, pode ser de causa cardíaca ou pode ser de causa dos rins, né, nefrótico, dos néfrons. Então, se você está pensando em causas cardíacas, poxa, será que é insuficiência cardíaca? Vou somar com os outros sintomas que o paciente vem a ter para você conseguir constatar o que está causando com ele. E aí, a gente, dentro dessa tua anamnese, você tem que perguntar o tempo que está acontecendo isso, os sintomas associados, os fatores de melhora, os fatores de piora. Se no quadro da consulta, no momento da consulta, ele está relatando isso. Porque às vezes são causas tão arrastadas assim, há tanto tempo, e no momento ele está normal, porque ele já está fazendo medicamento em uso, então você não precisa se ater tanto. Então você precisa saber como é que ele está no momento, associando também com a história patológica pregressa dele,
e os medicamentos que ele está fazendo uso durante a consulta, tá bom? E aí a gente vem para o exame físico, que é tão legal, né, pegar o paciente nessa hora, para descobrir, vamos descobrir o que está acontecendo. Primeiramente, antes do exame físico, a gente só tem que olhar, né, a inspeção, para depois tu querer pegar no paciente e realizar o exame físico, é assim dito, né, e durante a inspeção e a palpação, você tem que buscar, pesquisar os abolamentos, analisar o ictus-cortes, que seria o choque de ponta, que já eu vou entrar um pouco em anatomia para dar uma lembrada disso, e investigar frêmios na região precordial e outros movimentos visíveis que eu vou destrinchar já já. Sobre anatomia, só dar uma revisada bem rápida mesmo. A gente tem aqui o coração. O coração é essa posição anatômica, é o famoso cone invertido, e a gente consegue visualizar de uma forma melhor durante a anatomia, né, o paciente que está ali, é o ventrículo direito, porque o nosso coração é dividido em câmaras, são 4 câmaras, o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Quando a gente posiciona o paciente, né, o paciente está ali, você vai conseguir visualizar, sentir e buscar de uma forma melhor o ventrículo direito que está posicionado dessa forma. Apesar de a gente falar muito do ventrículo esquerdo, mas o ventrículo direito é o que está para frente. Então, se a maioria das alterações durante o teu exame físico, provavelmente é do ventrículo direito. Provavelmente, não necessariamente vai ser só sobre ele. Mas a gente vai entrar um pouco mais para conseguir destrinchar isso. E aí vem o famoso ictus-cortes. O que seria o ictus-cortes? Seria o choque de ponta. E onde é que essa ponta? É literalmente a ponta do cone. Quando a gente fala em choque de ponta, é isso daqui. Entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. É nessa região aqui que a gente vai entrar um pouco mais quando a gente falar aqui, mais à frente sobre o ictus-cortes. E o coração, ele é ligado por válvulas. Nós temos as válvulas atrioventriculares, que são as maiorzinhas. No lado direito, a gente fala em válvula tricúspide, que nós temos um macetezinho do 3D, que eu amei que a Laiane deu sobre uma aula na Liga de Cardiologia, sobre o 3D. Então, quando a gente fala em 3D, que é no lado direito, nós temos a válvula tricúspide, ou seja, com 3 lâminas. E nós temos a válvula semilunar pulmonar, que vai levar esse sangue dos ventrículos direitos para os pulmões através das artérias pulmonares. Quando esse sangue volta dos pulmões através das veias pulmonares, vai para o átrio esquerdo, e no átrio esquerdo vai descer pelas válvulas bicúspides, ou mitral. E esse sangue, ao descer pelo ventrículo esquerdo, numa sístole, vai abrir a válvula aórtica e vai para todo o corpo através da artéria aorta, tá bom? E aí, eu queria mostrar isso aqui para vocês, para deixar algo mais visual. Eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia cardíaca, isso daqui seria colocar aquela famosa, entre aspas, ponte de safena, mas isso daqui, na verdade, é uma mamária. Então, seria uma revascularização do coração. E eu queria mostrar para vocês, para mostrar a anatomia. Porque isso daqui, a maior parte isso daqui tudo seria o ventrículo direito. E às vezes a gente pensa, já querendo pensar durante o exame físico, em outras câmaras, ou, será que isso aqui já é a tua válvula? Mas quando a gente faz o exame físico, a gente tem que imaginar mesmo o coração, quando estiver realizando, para facilitar e compreender melhor, e no final, chegar no teu diagnóstico de uma forma melhor, através do teu exame físico, tá bom? E aí vamos como pesquisar esses abalamentos. Nós vamos pesquisar de uma forma frontal, primeiramente, é assim como o Porto coloca, que você vai se posicionar na frente dos pés do seu paciente e tu vai olhar para a região precordial dele, pesquisando, olhando se tem algum aumento, elevação de regiões, e através disso você vai conseguir quantificar. Outra forma também é tangenciar, ou tangenciar o teu paciente, ou seja, você vai colocar o teu paciente de lado,
ou você vai se tangenciar, ou seja, você vai se abaixar do lado do paciente, do lado direito, e vai pesquisar se tem algum abalamento em região precordial. Quanto à análise desse ictus-cordis, que é o batimento, já falei batimento apical, choque de ponta, outros termos que venham ser relatados na literatura. Ele vai ser exatamente, geralmente, assim, em pacientes médio-líneos, ou seja, de tamanhos assim, o padronizado, entre quarto e quinto espaço intercostal, que seria exatamente aqui na linha clavicular, seria nessa região onde você vai pesquisar o ictus-cordis. E seria literalmente uma pulsação nessa região. Pacientes brevilíneos, ou seja, pacientes pequenos, pacientes que têm uma caixa torácica um pouco menor, mais curta, eles vão ter o choque de ponta ou ictus-cordis no quarto espaço intercostal um pouco mais elevado. E os longilíneos, que têm uma caixa torácica um pouco maior, pacientes altos, eles vão ter o ictus-cordis localizado entre o quinto e o sexto espaço intercostal. Mas não estou conseguindo encontrar o ictus-cordis, está alterado? Não necessariamente. Pacientes que têm um tórax em tonel, ou seja, aqueles pacientes tabagistas, que têm uma região anteroposterior maior, ou seja, um tórax realmente em tonelzinho, ele vai ser difícil você conseguir localizar o ictus-cordis através do exame físico, porque está afastado. Literalmente é isso. Então você vai conseguir provavelmente você não vai conseguir localizar. Pacientes também que têm hipertrofia, aqueles pacientes malhados, bem malhados, que têm idas várias na academia, algo que eu não faço, eles têm o ictus-cordis um pouco não visível devido à questão muscular mesmo, e tu não vai conseguir localizar. E mulheres lactantes ou mulheres com mamas densas, você vai conseguir localizar isso, e isso não vai ser patológico. Mas o que pode ser patológico? O deslocamento desse ictus-cordis. Lembra na anatomia, já agora que eu coloquei para vocês, e o ventrículo direito, que ele é o mais aqui, mais nessa região. Então, quando nós temos o deslocamento desse ictus-cordis para a região external, nós temos que pensar em uma hipertrofia do ventrículo direito, porque essa é a localização do ventrículo direito. E quando nós temos um desvio mais para a região distante do teu externo, você vai pensar em hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque essa é a região do teu ventrículo esquerdo na questão anatômica. Então, é simples, você alia a tua anatomia junto com as tuas características clínicas para você chegar no diagnóstico final. Mas isso você vai conseguir comprovar através de um exame chamado ecocardiograma. Você suspeita aqui no exame físico e você pede um exame complementar para comprovar essa alteração. E aí vamos para analisar esse ictus-cordis. Já localizamos ele, já sabemos onde é que ele está. E aí, como é que vamos fazer para analisar ele? Você vai colocar a sua mão, geralmente são as polpas digitais que você vai colocar nessa região, que você já localizou através somente da inspeção. E você vai analisar a extensão desse ictus-cordis. Se ele está em 2 a 3 polpas digitais, uma polpa, o padrão, geralmente é 1,5 centímetro. Então, se ele está com no máximo assim, 3 centímetros e 4 centímetros e meio, então ele está dentro do padrão. Mas quando ele está acima de 3 polpas, a gente já pensa em um ictus-cordis um pouco mais difuso. Ele está aumentado. Poxa, será que é uma hipertrofia? Será que é uma alteração que está acontecendo em uma cardiomegalia? Então, são hipóteses diagnósticas que, através do teu exame físico, você vai conseguir encontrar. E para o possível, quando tem levantamento da mão do examinador. Então, literalmente, a tua mão eleva. Eu já tive a oportunidade de ver um paciente assim, e quando colocava o esteto em cima da região precordial, o esteto levantava várias vezes, e sim, ele levanta. Então, existe sim as alterações propulsivas. E a intensidade, Como avaliar a região da intensidade? O Porto, ele fala na região hipotenar, onde o professor aqui ele consegue colocar a região mais abaixo da mão, a região hipotenar. Mas
Outros livros já relatam quanto a região a região tenar ou a região superior da mão, que ele tem uma capacidade melhor de sensibilidade, mas o Porto, né, que é o livro Simbologia que eu utilizei de referência, ele fala em região hipotenar. Então, você vai colocar a região hipotenar da tua mão, né, onde você conseguiu caracterizar o ictoscórtex, e você vai perceber essa atividade do ictoscórtex. Ele tem uma propulsão forte, ou ele tem uma propulsão normal, ou ele é muito devagarzinho. Poxa, será que isso é uma alteração? Então aí você vai conseguir analisar, mas tudo vai depender do teu paciente. Então, pacientes que são muito magros, ou seja, se eles são magros, ele tem pouco músculo ali, ele vai ter uma proximidade maior do coração da tua mão. Logo, ele vai ter uma propulsão maior. Né? Pacientes atletas também, eles têm uma capacidade maior da atividade, da contratilidade, então eles vão ter uma atividade mais hipercinética, que é o que é caracterizado. Mas quando ele está muito devagar, ou ele está bem fraco, aí você já pensa em cardiomegalia, mas não necessariamente. Se for um paciente, como eu já falei agora, que é um paciente depressítico, ou seja, um paciente que fuma, ele vai ter menor, porque o tórax dele é maior, ou pacientes mais obesos, então isso é muito relativo, você não pode fechar um diagnóstico, no caso daqui da intensidade, através somente do exame físico, você precisa também associar outros exames para constatar isso, tá bom? E aí vem a mobilidade, que é a mobilidade onde você vai pegar o teu paciente e literalmente levar para um lado e levar para o outro. Então ele vai estar em decúbito dorsal, e você vai colocar em decúbito lateral, e depois em decúbito lateral esquerdo, e depois em decúbito lateral direito. Através disso, você vai conseguir caracterizar o desvio desse ictoscórtex. E geralmente ele tem que ter o desvio, porque você está levando o teu paciente, logo o órgão ele tem que se modificar. Quando ele não se modifica, o livro do Porto, ele fala que possa ser que seja uma pericardite, mas não fecha o diagnóstico, novamente. Então, você tem que associar toda a tua anamnese, toda a tua questão clínica, para você conseguir fechar um diagnóstico com isso. Não somente com essa alteração você vai conseguir fechar isso. E vem os outros movimentos, que seria o levantamento do precórdio, que seria a pulsação da aorta, onde é a região da aorta que você vai, estar pulsando, e outra região que não é o ictoscórdio, porque aqui o ictoscórdio e mais acima está tendo a aorta. Oxe, o que é isso? Né? E pulsações epigástricas, que seriam na região epigástrica do paciente, vai ter esse aumento, e a aorta abdominal, geralmente. E o feto cardíaco, onde você vai colocar um paciente, você vai sentir um fremito, ou seja, a transmissão desse som, que é esse som, que é um som, né? A questão dessa contratilidade vai permitir um sonzinho, e ele vai se irradiar para as outras regiões precordiais, então você vai perceber que há fremito sim, tá bom? E aí a gente entra na ausculta, que é o que todo mundo quer. Quer pegar logo o esteto e já enfiar no paciente para fazer a ausculta. Mas antes de você fazer a ausculta, você tem que saber onde é que estão os focos. Você tem que saber quais focos são necessários para você colocar e identificar a famosa BLB2, que seria os fechamentos atrioventriculares e os fechamentos das válvulas semilunares. Então, quanto aos focos. Temos o foco pulmonar, que ele está localizado no terceiro espaço intercostal, na linha paraesternal, porque está aqui do lado do externo. Nós temos o foco pulmonar. O foco aórtico, ele está na linha paraesternal, do lado esquerdo, e localizado aqui. Quanto ao foco tricúspide, ele está próximo ao processo tifoide, que é ao final do teu externo, e está localizado para tifoide. Alguns livros falam para tifoide, ou eles falam próximo ao processo tifoide. E temos o foco mitral, que está localizado exatamente onde era o teu ictoscórtex. Tá bom?
E aí, só que isso é uma coisa bem interessante quando a gente fala em focos. Isso de focos, de ausculta, isso é no paciente adulto. No paciente que é uma criança, não vai ter isso daqui não, gente. A caixa torácica do paciente que é uma criança, ele vai ter, é bem menor. Então, vai acabar sendo bem alterado quanto a isso. Acabei de passar no internet de pediatria, e durante as aulas de caso de pediatria da doutora, ela conseguiu. Realmente não tem como você dizer que aquilo é um foco aórtico ou um foco pulmonar. Então, você só pode falar quanto a esses focos quando você está falando com um paciente adulto ou um paciente adolescente já formado, que ele vai ter uma caixa torácica maior, permitindo essa diferenciação. O paciente criança, o tórax é bem pequeno, então vai acabar não conseguindo quantificar onde é que é o foco de alguém, tá bom? E aí vamos para as bulhas cardíacas, que a gente tanto quer escutar. Então, a bulha, que é o B1, que é o TUM, a gente vai ser o fechamento das válvulas atrioventriculares, que eu falei, que são as válvulas maiores. Essas do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, que eu falei da 3D, que é a tricúspide, e do ventrículo esquerdo, que é a bicúspide. Então, do ventrículo direito, quando ele faz o TUM, ele vai fechar as duas juntas. TUM são portas maiores. Portas maiores são válvulas maiores. Então, ele vai fazer um som mais grave e vai ter esse TUM. Quando a gente faz o TAR, seria na sístole ventricular, onde vai ter o fechamento do... Não, perdão. Quando a gente fala em sístole ventricular, a gente fechou os átrios ventriculares e fez o TUM. Porque olha o tamanho dessas câmaras, olha o tamanho dessas válvulas e vai caracterizar a abertura das válvulas semilunares, permitindo a passagem do sangue. Quando a gente fala TAR, vai ser a abertura das atrioventriculares e o fechamento das semilunares. Então, as câmaras são menores e vai permitir que haja um som mais fino. Tá, tum, tá. E esse é o som normal. Eu coloquei aqui uma playlist no YouTube que eu criei, eu acho que a plataforma do Google Meet não vai conseguir colocar, então eu coloquei no celular. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. Dá para escutar, Matheus. Tá dando. Beleza. Aí esse sonzinho é o tum-tá. Tá bom? Vou até colocar aqui. Vai tentar colocar aqui para ficar mais fácil. Então seria esse barulhinho da primeira e a segunda bolha, o tum-tá, tum-tá. Quando a gente fala em patologias, isso é muito importante a gente saber o que é o normal. Se você tiver um esteto em casa, e provavelmente você é um paciente rígido, você coloca o esteto no seu coração e coloca isso na sua mente. Esse é o normal, esse é o tum-tá, esse é o tum-tá. Para depois você conseguir identificar o que é o alterado, que seriam a B3 e a B4. A B3 seria quando tem o sangue, tem muito sangue aqui nos átrios, e batem muito forte nos ventrículos, ou seja, além do barulho do fechamento das átrios ventriculares, vai ter um barulho quando o sangue bater nos ventrículos. Esse é a B3, que pode ser patológico, pode ser normal. Matheus, Oi? deixa eu só te fazer a intervenção, é porque pra gente não tá em tela cheia. Mas sério? Peraí. Tenta colocar apresentar aí, por favor. Agora foi. Obrigado. E aí, quando a gente está falando em B3, né? Então, o B3, novamente falando, seria esse sangue que bate nos ventrículos, nas paredes das câmaras do ventrículo, que vai causar esse terceiro som. Então, como relembrando, recapitulando, o TUM, que vai ser o fechamento das atrioventriculares, vai ter o TAR, que vai ser o fechamento das semilunares, e vai ter o B3, que vai ser esse barulho quando o sangue bate nos ventrículos. Então, vocês têm que ficar atentos que isso pode... Geralmente, o B3 é caracterizado pelo livro de semiologia do Porto como um som normal. Ele é mais comum em pacientes jovens, em pacientes rígidos, mas ele também pode ser caracterizado como patológico.
Mas isso, você, durante a ausculta, você não pode fechar o diagnóstico somente pela alteração da ausculta. Então, você tem que associar toda a questão da anamnese, do exame físico. Então, o paciente está descompensado, poxa, ele está com terceira bolha. Isso pode ser algo patológico, pode ser associado a uma insuficiência congestiva, uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, você tem que caracterizar isso. Quando a gente fala da quarta bolha, que seria esse B4, esse seria um som débil, o Porto fala. Ou seja, fechei aqui os atrioventriculares, fechei as semilunares. E durante essa sístole ainda há um leve som, é um som débil, que ele ainda às vezes ele não consegue caracterizar o que seria esse som débil, se ele pode ser causado pelo fechamento ou pelo barulho do... Vocês estão conseguindo escutar o som do... Eu acabei deixando aberto aqui. Bora escutar. Isso tá certo. Bora escutar a terceira bulha para ficar mais fácil. Vou colocar aqui. Peraí. Essa é a terceira bulha. Não sei se está baixo. Mas seria o tum, tá, tum, Tá dando para ouvir, mas se puder aumentar um pouquinho, foi melhor. Acho que tá no máximo, peraí. Não sei se melhorou. É que tá bem no microfone. Tá melhor? Tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Assim. Então seria o tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Pode ver que não é tum, tá. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Parece besta você ficar falando isso, mas na hora da escuta ele faz uma diferença medonha. Então você tem que treinar o teu ouvido, isso é treino, isso é tempo, não é a primeira vez que você vai ver isso que você vai conseguir fazer. Então com o tempo você vai conseguir identificar essa terceira bulha. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Beleza? E aí quando a gente fala em B3, B4, e eu queria passar esse link para vocês escutarem em casa mesmo. E treinar o ouvido, essa playlist que eu criei, para ficar treinando e escutando, tá? Se vocês quiserem. Aí eu passo, tranquilo. Aqui a gente fala em B4, que é o som mais débil. Tutum tá, tutum tá, tutum tá, tutum tá, tutum tá. Então é um som antes da sístole ventricular e depois da diástole. Pode ver que ele tem uma diferença bem da B3. Tutum tá, tutum tá. A B3 é o que? Tum tá tá, tum tá tá, tum tá tá. Mas é só ouvido, gente. É com o tempo que você fica melhor, assim, conseguindo caracterizar melhor, tá bom? Tem alguma dúvida até agora? Quanto a esses dois sons, posso repetir? Se você puder colocar o link no chat desses sons depois, aí o pessoal pegar. Verdade. Vou colocar aqui. Acho que é isso. Esses seriam os sons extras, né? B3, B4, que a gente fala, que a gente caracteriza no teu exame físico. E aqui também tem um anogramazinho que ele permite com que você pense nos sons. Tum-tá, tum-tá. Esse é o normal. Tum-tá, tum-tá. Já B3 é tum-tá-tá, 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 tum-tá-tá. E já B4 é tum-tá-tá. É tá-tum-tá, 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 tá-tum-tá. Mas só é estranho. Possa ser que esteja soando estranho, mas uma coisa que vai te facilitar quando você estiver na prática, ou em você em casa mesmo, fazer em você, ou em algum familiar,
você pode pegar o pulso do da pessoa, né? E o pulso, né, o pulso radial, ele vai dar exatamente na sístole, ou seja, em tum. Quando você conseguir ver que isso é tum, o tum vai ser no momento do pulso. Tum, aí o pulso na mesma hora. O pulso e o tum. Pulso e um tum. Quando você descobre que isso é o tum, aí você consegue descobrir que é B2, que vai ser o segundo som, e provavelmente um B3, e depois um B4. Então, o segredo é utilizar o pulso radial, principalmente quando estamos no início, que estamos aprendendo mesmo. Todo já passou por isso, para aprender. Lá no laboratório da Uninorte, no Missão da Uninorte, sabe que tem um boneco de semiologia. E é bem legal que você consegue ver todos os patológicos numa aula só, né? Porque geralmente a gente só consegue ver o normal, né? Você vai ficar treinando entre amigos, entre você mesmo, então você vai conseguir caracterizar o som normal. Mas o patológico seria isso. Você vê o tum, tá? O tum junto com o pulso radial, o B3 vem após o tá, geralmente em pacientes jovens, geralmente em crianças, que vai ter essa terceira agulha. E o B4, ele é mais comum, é mais patológico, ele é mais comum em quadros de insuficiência cardíaca, de pacientes idosos. Então, você tem que ficar atento quando conseguir auscultar essa alteração, tá bom? E aí vem os sopros. Os sopros seria quando a gente fala em estenose e insuficiência. O que é estenose? Estenose é literalmente quando não abre bem. E essência é quando não fecha bem. O sopro seria esse barulho, ele seria literalmente uma regurgitação. Seria quando o sangue ele não vai para as artérias ou não vai para a câmara e fica rodando, literalmente assim. Parece que é aqueles spins, fica rodando assim. Então, quando ele roda, ou quando ele não vai para o lugar certo, é o sopro que ali é isso que é o sopro. E aí, mas o que está acontecendo isso? As principais causas de sopro seriam as valvulopatias, que é uma aula muito específica. Mas só vou dar uma pincelada quanto a essa questão das valvulopatias. As válvulas, que podem ter uma estenose, ou seja, estarem travadas, rígidas, elas não vão abrir tão bem. Elas vão abrir mais um pouquinho. No que ela não abre tão bem, no caso, vamos imaginar aqui que nós temos a válvula tricúspide, e ela não vai abrir tão bem. E aí o sangue, ele não vai conseguir ir para o ventrículo de uma forma coesa. Ou seja, ele vai ficar rodando aqui no átrio. Quando ele fica rodando aqui no átrio, de uma forma bem vulgar que eu estou falando isso, ele vai causar esse sopro, esse som diferente, que em vez de ser um tum, um tá, ele vai ter um som tipo, literalmente um sopro. Parece que alguém está soprando dentro do teu, do coração do paciente. Já a insuficiência é quando você a válvula, que aqui vamos novamente com a válvula tricúspide, ela vai tentar fechar, mas ela não vai fechar totalmente. No que ela não fecha totalmente, e aí a gente vai com a sístole ventricular, o sangue não vai continuar descendo para o ventrículo. Poxa, ainda está descendo um sangue, aí vai vir um sangue que está querendo ir para cima, para as artérias pulmonares, e vai ter um sangue extra que está descendo dentro dos átrios. O que é isso? O que está acontecendo? Ou o sangue está querendo sair quando tem uma insuficiência, ele vai tentar ir para cá e tentar também ir para os átrios. Então, esses sons, ele não tá, o sangue está de uma forma incoesa dentro da bomba cardíaca. E aí vai causar esse sopro, essa alteração. E quais são as principais patologias? A gente pensa em febre reumática, né, que seria mais no caso de uma estenose mitral ou de uma alteração aórtica, né, uma estenose aórtica. Aí vou colocar agora aqui os sons novamente, para a gente tentar escutar, que é o sopro. O sopro, literalmente, ele vai estar entre... Peraí, rapidinho. Ele vai estar entre B1 e B2. Ele ainda tem um B3 aqui também nesse. Parece que alguém está soprando dentro. Quando você escuta um sopro, você não vai esquecer nunca. Porque é desse jeito mesmo. Só que está bem alto.
Isso é de uma insuficiência mitral grave, né, porque o som está bem alto. Isso que você vai pedir depois no ecocardiograma para você ir caminhar para o cardiologista ou fazer a conduta, se tiver alguma alteração. Certo. Entendemos o que é um sopro? Alguém tem a dúvida desse sopro específico? Aí a gente vem para o outro sopro, que seria um sopro de prolapso mitral, que ele vai estar exatamente, não vai estar no meio, como a gente conseguiu acabar de ver, que a gente acabou de ver. Ele vai estar no meio, que seria um sopro crescente, que às vezes os livros até falam sopro de forma de diamante, mas isso é muito específico. Você sabendo escutar um sopro, você já consegue determinar. E você precisa, o que você precisa? Como um clínico geral, como um generalista. Você precisa saber escrever um sopro. Né? Escutei um sopro. Poxa, eu não sei onde é que está esse sopro. Estou escutando um barulho estranho. Coloca novamente a mão no pulso do paciente. E aí você vai determinar se é B1, B2. Se o sopro está exatamente junto com B1, então é um sopro sistólico. Se o sopro está depois do teu pulso radial, é um sopro diastólico. Mas nada impede de ser um sopro que ele possa ser sistólico e diastólico ao mesmo tempo. Então, nós temos... A aula de valvulopatia é muito extensa, né? Eu só queria mesmo pincelar o que é um sopro, o que a gente precisa saber dentro do exame físico que pode ser alterado. E aí a gente também fala hiperfonese e hipofonese, que seria quando o som está mais alto ou mais baixo do que os demais. Ou seja, o tum está muito alto em relação a poxa, será que isso é uma estenose mitral, uma estenose tricúspide? Isso é o que pode ocasionar essa hiperfonese. No caso de uma hiperfonese de B1, que seria um tum bem baixinho, e depois um tá bem altão, e aí você pode pensar numa insuficiência mitral, insuficiência tricúspide. E ao inverso, vem o B2, que vai ser um tum bem baixo, e vem um tá novamente alto, ou seja, vocês estão vendo que pode ser isso daqui ao mesmo tempo, né? Então não tem como você caracterizar somente através do teu exame físico fechar o diagnóstico. Você pode ter a suspeita. Depois da suspeita, você consegue pensar melhor e fazer os exames complementares para conseguir comprovar. E aí vem B2, com um som bem alto, ou seja, vai ficar um tum, tá, bem alto. E esse tá bem alto pode ser um aneurisma de anel aórtico, ou aneurisma de aorta, ou uma tetralogia de Fallot, que venha a ser associada. Ou, novamente, agora com a hipofonese, quando vê um tum um tum alto e um tá bem baixo, ou seja, tum, tá. Aí a gente pensa numa estenose aórtica, uma estenose pulmonar, que pode ser causada. E isso tem que ter muita experiência, tem que ter muito ouvido. Não é a primeira vez que você vai escutar, você vai conseguir definir quem é que está alto, quem é que está baixo na tua escuta. E aí eu trouxe um caso clínico. Matheus, antes de você entrar no caso clínico, tira uma dúvida para mim, por favor. Pode falar. Como você falou, né, são exames, de certa forma, né, bem entre aspas, subjetivos, né? Talvez um estudante, ou até mesmo um médico, né, recém-formado, possa ter alguma dificuldade, né, em diferenciar em qual é a agulha que está tendo aquele sopro, aquele fechamento, abertura inadequado, né, das válvulas. Deixa eu te perguntar, tem algum exame que possa ser solicitado para tentar facilitar essa aferição diagnóstica? Ou é só o ouvido mesmo e o cara tem que treinar muito para saber? Um exame, tu diz exame físico ou exame complementar? Um exame complementar. O exame complementar, o principal, principalmente quando a gente fala em valvulopatias, esses sopros é o ecocardiograma, né, que é o famoso eco, o pessoal só fala eco. Esse ecocardiograma, ele tem Doppler, ou seja, ele vai conseguir ver se o sangue está saindo dos átrios para os ventrículos. E se houver essa volta, esse refluxo,
que vai causar esse sopro, ele vai conseguir identificar. Né? O ecocardiograma é um exame realizado por um cardiologista com especialização em ecocardiografia, que vai conseguir, ele vai laudar e vai te entregar, no caso, se você for um médico da família, você vai conseguir identificar isso e fazer o teu tratamento, né? Que geralmente o tratamento de insuficiência cardíaca primária, eles são realizados lá na unidade básica de saúde. Se for algo mais grave, você pode caminhar para o ambulatório de insuficiência cardíaca, né, que nós temos aqui no estado. E é bem legal, assim, para você conseguir identificar e iniciar o tratamento, realizar a conduta e depois encaminhar para os devidos fins. Eu consegui fechar a dúvida? Show, muito obrigado. Se alguém tiver alguma outra dúvida aí, pode fazer perguntas também. O Matheus está aí à disposição. Tem mais alguém que, assim, para tirar dúvida? Não sei. Deixa eu abrir aqui o chat. A gente pode dar seguimento. Pode? Beleza. E aí a gente vai para o caso clínico, que eu quero muita participação de vocês, então, não só o Nadab, por favor, os outros também podem falar. Eu queria que alguém lesse o quadro clínico, aí deixa eu escolher quem é que pode ler. Será que o Célio pode ler, hein? Célio? Ou alguém que se disponha também a ler, não sei. Qualquer coisa eu leio, pode ser, Matheus. Pode Posso ser? ler também. Tá bom, então, Nadab. Vou abrir lá. Coloca aqui. Pode ler, por favor, para mim. Bora lá. Queixa principal, falta de ar há 4 meses. É o HDA, né? A história da doença atual. Relata dispneia aos pequenos esforços há 4 meses, com piora gradual nos últimos 15 dias. Alega que o quadro vem acompanhado por dispneia paroxística noturna. Relata melhora quando fica parado e piora quando realiza alguma atividade laboral. Nega anosmia e ageusia. Nega síncope e dor torácica. A história patológica pregressa é diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, em uso de losartana, 50 mg em 12 horas, hidroclorotiazida, 5 mg uma vez à noite, simvastatina, 10 mg uma vez à noite, metformina de 500 mg em 12 horas, nega alergias. Relata o descontínuo da medicação por não se adaptar. Aqui é o exame físico, né? Geral. Isso. Estado geral. Está regra, né? Regular estado geral, anictérico, cianótico, pressão arterial 150 por 100 milímetros de mercúrio, a temperatura axilar 38 graus centígrados, a saturação 98%, fásceis atípicas, normais, tórax atípico, normal, né? Sem lesões elementares, ictus corte presente no quarto espaço intercostal, extensão de 4 polpas digitais, com mobilidade, mais ou menos 2 centímetros, intensidade vigorosa. Aparelho cardiovascular, bolhas hipofonéticas em 2 tempos, com sopro panfocal diastólico, 2 cruzes em 4. Frequência cardíaca, 50 batimentos por minuto. Aparelho respiratório, estertores crepitantes difusos, que são os finos, né? Os crepitantes. Isso. Murmúrios. Vesiculares. Murmúrio vesicular diminuído. Frequência respiratória, 26 impulsões respiratórias por minuto. Certo. Alguém tem alguma dúvida de algum termo que venha a ser falado durante esse exame? Sim. Não. Eu não. Eu fiquei com a dúvida sobre a ageusia e a anosmia, o que seria? Isso, a anosmia seria a perda do olfato e a ageusia do paladar.
Porque tudo agora a gente tem que também, com a falta de ar, pensar em quê? Covid. Então, tem que ser perguntado durante o teu exame, a tua anamnese, se o paciente tem os sintomas de Covid, né? Porque hoje nós estamos em plena pandemia. Isso é muito importante a gente lembrar. Quanto aqui eu queria só destrinchar dentro da anamnese em si, né? O relatar a dispneia em pequenos esforços, há 4 meses. É um quadro arrastado, é uma falta de ar há muito tempo. E está com a piora, né, nos 15 dias. Então, está piorando esses pequenos esforços. Poxa, a pessoa, o que seriam esses pequenos esforços? Tu pergunta para o paciente, poxa, você consegue colocar a tua roupa? Isso é um quadro de dispneia altíssimo, que a gente fala em New York, que a gente classifica, em classificação de New York de dispneia. Mas é também um pouco mais específico, mas o que é importante você saber? Se o paciente está realizando uma atividade laboral que antes ele fazia normal e agora está com falta de ar. E aí, o que está acontecendo com ele? Esses pequenos esforços há tanto tempo. Aí agora vem com essa dispneia paroxística noturna que a gente falou no início, que é, ou seja, acordar durante a noite com a falta de ar. E aí ele melhora quando fica parado, quando não realiza nada. E aí, poxa, ele está melhorando quando fica parado, ele tem uma dispneia muito grave, porque é os pequenos esforços que está piorando, e aí ele é o quê? Hipertenso, que não está fazendo a medicação correta, porque ele não conseguiu se adaptar e descontinuou a medicação de hipertensão. Se ele é hipertenso e não está utilizando essa medicação, qual a principal, antes do teu exame físico, o que tu pode pensar? Qual a principal hipótese diagnóstica? Alguém pode falar aí no chat? Isso, Edi. Qual a principal hipótese diagnóstica desse quadro? Alguém mais? Isso. A principal hipótese diagnóstica é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela é o principal, ela está com cheiro, com rabo de insuficiência cardíaca, isso. E além disso, durante aqui o exame físico, o que vocês conseguiram ver? Nós temos uma extensão das polpas digitais, ou seja, está aumentado. Nós temos uma mobilidade normal, mas nós temos uma extensão. Poxa, ele está aumentado. O normal é até quanto? Vocês lembram? Qual é o normal das polpas digitais? De 2 a 3, se eu não me engano, polpas digitais. Isso, exatamente, Marcos. De 2 a 3. Poxa, estamos com 4 polpas digitais. Nós estamos com sintomas de uma dispneia bem crônica. Com esse quadro, tu vai pensar no insuficiência cardíaca e uma hipertrofia. Mas, além disso, o teu paciente, durante a ausculta respiratória, ele está com estertor crepitante. O que é isso? O que vocês podem pensar sobre isso? Alguém mais? Certo. O edema ausculta, que seria o estertor crepitante, ele é mais característico, juntamente com essa febre que ele está, de uma pneumonia. O edema pulmonar, a gente pensa quando a gente vê estertor bolhoso, que é aquele, exatamente quando a gente está terminando de tomar um suco e faz aquele barulhinho com o canudo. É aquele som do estertor bolhoso, que a gente pensa em edema pulmonar, né, que seria muito líquido dentro do pulmão. Mas ele está com o estertor crepitante difuso junto com uma temperatura axilar aumentada, de 38.
Então, isso provavelmente é uma pneumonia que descompensou a insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca congestiva descompensada por um quadro de pneumonia. E aí, qual seria a tua conduta aqui nesse teu paciente? Qual seria a conduta que você poderia fazer para esse paciente? Antibiótico, certo? E aí, depois do antibiótico, o que você também vai precisar? Eu não quero, assim, os medicamentos certinho, não. Eu só queria saber assim, o que você tem que fazer nesse paciente. Exatamente, João. Tem que introduzir a medicação de hipertensão e tem que orientar o teu paciente. A principal causa de insuficiência cardíaca é a hipertensão descompensada. Então, se o paciente não compreender que ele tem que tomar a medicação, não adianta você reproduzir, você tem que explicar, orientar quais são os riscos. Olha, o senhor está com insuficiência cardíaca, o senhor vai piorar ainda. Se o senhor não tomar o seu medicamento, o seu coração vai crescer mais e mais ainda, até chegar um momento que o senhor não vai conseguir realizar nada com falta de ar. Então, tem que orientar mesmo, esclarecer a ele a situação, porque senão ele não vai conseguir dar continuidade. Beleza? E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Essas foram as minhas referências. As minhas referências que eu usei o exame clínico do Porto e o Portão, que a gente chama, que é a semiologia Porto-Porto. Alguém tem mais alguma dúvida? Show, meu amigo. Top de linha. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né, o chat está à disposição aí. Foi muito legal a aula. Boa noite, só para agradecer mesmo, mandando uma mensagem de voz por aqui. Foi muito boa, deu para revisar muita coisa. Parabéns. Obrigado, gente. Eu estou com a minha rinite, meu nariz está com muita rinorreia, desculpa aí também na hora da apresentação. Meu amigo, só tenho a lhe agradecer, né? Externar aqui todos os cumprimentos, né, da Lahan, em nome da Lahan, pela sua disponibilidade em pleno domingo, né? Pós-feriado aí. Agradeço a você novamente, né? E aos membros que estão presentes aqui hoje, pela essa disponibilidade, né? Estar aqui prestigiando esse evento. Em nome da Lahan, então, Matheus, eu lhe agradeço imensamente e deixo as portas abertas aqui para você, para em algum momento futuro, né, você possa dar outras aulas como essa para nós, né. Muito obrigado. Obrigado, gente, pela oportunidade. Boa tarde. Então é isso. Muito obrigado a todos e sigam lá a Lahan no Instagram, no Facebook ou no YouTube também, que a gente tem um canal, Lahan MFC, e estamos aí de portas abertas para vocês, né? A gente terá um processo seletivo no mês de agosto e a gente espera aí de braços abertos que muitos de vocês venham fazer parte dessa liga de habilidades médicas e medicina de família e comunidade. Muito obrigado a vocês pela participação e um domingo a todos.